Goiás 1, Atlético Mineiro 0, gol de Índio de cabeça aos 27 do segundo tempo. E a partir de agora, as notas com o comentarista Kleber Ferreira, começando pela defesa, Kleber. Eu considerei o goleiro Marcelo Rangel o craque do jogo, embora você votou para o Índio e está bem votado, o André Rodrigues também votou para o Índio ganhou. Mas o Marcelo Rangel recebeu uma nota 10. Eu não vi nada na atuação dele que pudesse recriminá-lo. Bem posicionado, seguro, quando dava para segurar a bola, segurava, quando era para espalmar, não espalmava para o meio da área nunca. Isso é característica de grande goleiro. Saiu em todas as bolas que foram possíveis nos cruzamentos, perfeito nas bolas no chão, perfeito nas bolas a meia altura. Então fez uma grande partida, uma partida perfeita. Então nota 10 para o goleiro do Goiás, Marcelo Rangel. O segundo melhor jogador em campo para mim foi aquele que fez o gol. Não que ele tenha tido uma atuação mirabolante, não, mas o gol dele, sem dúvida nenhuma, conta muito porque foi o gol da vitória do Goiás. O Índio fica com a nota 9, entrou no lugar dele o Ratinho e foi muito eficiente na marcação. É um jogador tático muito interessante, que não inventa muito, faz um arroz com feijão, mas bem temperado. 6 para o Ratinho. David Duarte e Fábio Sanches. E o Heron, os 3 zagueiros. Esses 2 zagueiros, o David e o Fábio, são muito bons zagueiros, muito bons. E o Heron, jogando com os 2, compõe um trio muito seguro. O Heron ajudou a fazer uma dobra de marcação pelo lado esquerdo com o Jefferson, que inclusive o Jefferson cresceu muito em função deste apoio que o Heron dá, dessa segurança que o Heron dá ao Jefferson. Quando o Jefferson vai para o combate, o Heron fica na sobra. Quando o Jefferson está com a bola, o Heron aparece para apoiar a jogada do Jefferson. Então o Jefferson ganhou mais autoconfiança. Então o David Duarte, o Fábio Sanches e o Heron, os 3 zagueiros, vão ficar com a nota 8 cada um. E o Jefferson hoje voltou a jogar bem, nota 7. Notas para os jogadores da defesa do Goiás. Goiás que ganhou por 1-0, gol do Índio de cabeça. Vamos agora para os jogadores que atuaram no meio-campo, Kleber. Eu vou colocar aqui os jogadores que entraram no lugar dos jogadores de meio-campo e foram atuar em outras posições, para que o comentário não fique muito estendido e o ouvinte acaba não entendendo direito aquilo que a gente está falando, porque fala demais e não tem muita explicação. Então o Shailon começou no meio-campo e o Shailon foi muito bem, foi um jogador muito importante, mas se desgastou, cansou. Ele, no comecinho do jogo, ele estava meio perdido, porque o Goiás estava jogando com uma primeira linha de marcação dentro da grande área, e acho que ficou para o Shailon a responsabilidade de pegar a segunda bola e tentar fazer alguma coisa, ligar lá com o Fernandão lá na frente. E não estava tendo essa oportunidade porque toda a segunda bola era do Atlético Mineiro. Depois ele se achou no jogo à medida que o Goiás consertou essa questão tática. Ele se achou no jogo e até fez a distribuição do jogo. O passe em que começa a jogada do gol, o passe sai dos pés dele para o Jefferson, que ganhou um lateral. E aí na cobrança do lateral ele toca a bola para o Daniel de Pauli, que vai no fundo, faz o cruzamento para o gol do Índio. Então o Shailon, enquanto teve a condição física ideal, teve uma participação boa no jogo, nota 6 para ele. Entrou o Iago Mendonça, foi seguro hoje na marcação, jogou com muita responsabilidade, não saiu do posicionamento, fez uma dobra de marcação ali pelo lado direito, ajudando o Ratinho, não deixou o Atlético Mineiro, o Arana, fazer graça em momento nenhum, porque é um jogador muito habilidoso, muito técnico. Ele não deu espaço para o Arana jogar. Quando o Arana saía do Ratinho, lá estava o Iago Mendonça, muito seguro, muito firme. Eu sei que você acha ele muito grandão para jogar de lateral e eu gosto dele ali. Talvez até porque eu tenha sorte para vê-lo jogar nessa posição. Todas as vezes que eu o vi, ele foi bem. Então, vai ficar com uma nota 5 o Iago Mendonça. Daniel de Pauli fez o cruzamento para o gol. É um canhoto que sabe fazer o passe com a perna direita, isso é muito vantajoso. E o cruzamento com a perna esquerda foi perfeito. Nota 6 para o Daniel de Pauli. Entrou o Tyron, que foi fazer a ala direita lá para dar a liberdade para o Ratinho fazer ali a cabeça da área na hora que precisou de fechar mais os espaços ainda. E também entrou bem no jogo o Tyron, nota 6. O Henrique, esse jogador jogou muito, Lopes. Esse para mim foi o terceiro jogador melhor em campo. Ao lado dos zagueiros do Goiás, esse rapaz foi incansável. Não é um jogador que o torcedor vai ver o time em campo e vai vê-lo jogando, porque ele joga muito para o time.
destrói muito, é um jogador que joga duro, sem fazer falta, sem ser violento, jogador que está em todas as bolas que precisam da cobertura e ele tem um fôlego danado. Cansou e é natural, vai ficar com a nota 8 o Henrique. O Miguel Figueira é aquele de sempre, né? Tem um passe longo bom, quando vai para a marcação, para disputa, ele sabe também fazer o combate direitinho. É um jogador que só precisa vibrar mais. Precisa entender que está com a camisa do Goiás, que é um grande clube. Precisa entender que precisa suar mais. Por quê? Porque técnica ele tem, capacidade ele tem e a condição física dele, que é diferente da preparação física, a condição física, grandão, forte, é muito privilegiada. Então ele pode render mais, mas foi bem no jogo hoje, nota 6 para o Figueira, entrou no lugar dele o Douglas Baggio e é um jogador que contribui muito, puxou 2 contra-ataques perigosos, acabou amarelando o lateral direito da equipe do Atlético Mineiro, que entrou no segundo tempo, o Mariano. Então contribuiu bem o Douglas Baggio, nota 6 para ele. E o ataque do Goiás, né? Estamos aí trazendo tudo da vitória do Goiás, 1-0 para cima do Atlético Mineiro, gol do Índio de cabeça. E o Goiás ainda na briga pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Kleber Ferreira agora vai aplicar a nota para o ataque do Goiás, ficou restrita, o ataque ficou restrito ao atacante Fernandão, é isso, Kleber? E o Rafael Moura, né? Porque o Goiás jogou o tempo todo com um atacante, teria de ser assim mesmo, né? E os outros jogadores de meio campo. A crítica no começo do jogo não é porque estava só com um atacante, não é porque estava com um respeito excessivo ao Atlético Mineiro, a gente sabia que poderia sair, tanto que saiu e ganhou o jogo, e porque tinha só um atacante que estava jogando de defensor também, e não tinha o homem responsável por fazer o apoio da jogada para o atacante. O atacante, no meio de 3 zagueiros do Atlético Mineiro, não iria jogar. Depois que foi corrigida essa questão técnica, o atacante passou a render mais. O atacante do Goiás foi o Fernandão. Enquanto teve condição física, ele colaborou com o time. Não foi aquele Fernandão de outras jornadas, não esteve tão bem quanto como esteve em outras jornadas, não teve um só aproveitamento de cabeceio. Ele, que é um jogador muito grande, ele não ganhou nenhuma bola pelo alto lá no campo de ataque do Goiás, mas colaborou pelo chão, auxiliando na marcação. Quase fez um gol contra, rapaz. Uma hora que ele foi tirar uma bola ali na cobrança de escanteio do Atlético Mineiro, eu cheguei a fechar os olhos quando ele cabeceou, mas a bola ele acabou mandando para escanteio, acabou ajudando na defesa também. O Fernandão vai ficar com a nota 5. Entrou no lugar dele o Rafael Moura e também fica com uma nota 5. Kleber Ferreira aplicando as notas aos jogadores do Goiás. Chegamos agora aos técnicos, né? Porque o Goiás tem uma dupla, o Augusto César e o Glauber Ramos. Responde com as entrevistas, o responsável como técnico, o Glauber Ramos, que tem o curso da CBF, o curso A. E agora o Kleber Ferreira aplica nota para os treinadores do Goiás. O técnico Augusto e o seu auxiliar, Kleber. Pois é, o Augusto César e o Glauber Ramos. Eles começaram com uma estratégia de jogo que eu não gostei. Eles também não. Eu vi um problema no Goiás, que você também viu quando você comentou, Lopes, na sua primeira participação, que eles também viram. Então, ou seja, eles estavam vendo o mesmo jogo que a gente estava vendo. Eles tinham a mesma percepção que nós tivemos. E eles tinham uma coisa que nós não temos: a condição de mudar para melhorar o Goiás. E mudaram. No momento em que eles viram que o Atlético Mineiro chegou 3 vezes em 10 minutos em condição de fazer o gol, não fez por 2 defesas espetaculares do Marcelo Rangel e porque o Guilherme Arana chegou atrasado em uma bola em que ele estava cara a cara com o goleiro, e ele chega com o pé esquerdo atrasado na bola e manda ela para a linha de fundo. Aí eles tiraram a primeira linha de marcação de dentro da área, trouxeram para a meia-lua da grande área e posicionaram o Shailon um pouquinho à frente para ele poder fazer o apoio da jogada do Fernandão.
melhoraram essa questão e o Goiás teve um pouco mais de vigor. Depois do gol, eles ainda melhoraram o time ainda mais, porque o Índio fez o gol e logo, pouco depois, o Daniel de Pauli acabou se contundindo. Quando o Daniel de Pauli se contundiu, entrou o Taylon. Aí eles passaram o Taylon para jogar lá na ala direita e trouxeram o Índio, que é jogador de meio campo, que estava fazendo a ala, e o David Duarte tinha que sair toda hora para fazer a cobertura do Índio, e isso era perigoso, que abria a zaga. Eles colocaram o Taylon para fazer a ala direita e deram ao Índio a liberdade de jogar no meio, ora puxando o ataque pela direita, e melhoraram ainda mais a equipe do Goiás. Qualquer um outro treinador, naquele momento, poderia ter colocado o Douglas Baggio ou o Ratinho, que trocava um meio-campista pelo outro. Mas eles leram a situação do Atlético Mineiro e viram que era possível fazer o diferente mais eficiente. É isso que a gente fala que o treinador tem que fazer, o técnico tem que fazer. Ter capacidade de ler a situação, a circunstância do jogo, não ser tão conservador. E eles não foram conservadores, eles foram absolutamente racionais, eles foram matemáticos. Nós podemos colocar um ala aqui para fazer a direita, nós podemos usar o Índio para fazer o meio, para ajudar o Fernandão a pressionar, a segurar um pouco mais os zagueiros do Atlético Mineiro lá atrás e sair com perigo. E eles fizeram isso e fizeram muito bem feito. Então, nota 9 para os dois treinadores do Goiás, que tiveram muito a ver com a vitória de hoje. Legal, Kleber Ferreira, para fechar as notas, o trio de arbitragem: Rio de Janeiro, Bruno Arleu de Araújo, Rodrigo Figueiredo Correia e Thiago Henrique Farinha. O trio do Rio de Janeiro, Kleber Ferreira. Na verdade, o Lopes, o jogo não foi um jogo difícil de ser arbitrado. O Atlético Mineiro e o Goiás vieram para jogar futebol. Eles cometeram ali algumas... Eu nem vou chamar de erro, não, porque não se considera erro o critério do árbitro. Nós tivemos duas bolas que foram de encontro à mão, uma de um zagueiro do Goiás, outra de um zagueiro do Atlético Mineiro. Para mim, nenhuma foi pênalti, embora o braço estivesse deslocado. Ele nem chamou o VAR. É um critério, o mesmo que ele usou para o Goiás, ele usou para o Atlético Mineiro. Então, é interessante. E ele teve um jogador do Corinthians, me parece que foi o Marrone. É do Atlético Mineiro, né? Do Atlético, do Corinthians na cabeça, né? Me parece que foi o Marrone que veio com o pé muito alto e pegou o Jefferson numa falta muito dura. Era para expulsão. Foi o Jair. Foi o Jair. Tomou o cartão amarelo. Era para expulsão. Aquela falta, ele e o VAR deveriam ter expulso o jogador do Atlético Mineiro. Ele foi exclusivamente para pegar o jogador do Goiás, e se pega como ele queria, seria uma consequência muito drástica para o futebol. Então, essa foi uma outra questão também, a questão disciplinar. Ele não quis expulsar o jogador do Atlético Mineiro, eu não gostei disso. Achei que o gol que o VAR anulou do Atlético Mineiro foi mal anulado. Mesma linha, né? Eu achei que era na mesma linha, e a gente tem a linha da grande área em que os dois jogadores, o defensor do Goiás e o atacante do Atlético Mineiro, estão em cima dela. E aí, a linha que o VAR mostrou, ela começa em cima da linha da grande área e aí ela vai ficando mais para dentro. Ora, a linha da grande área é reta. Não tem jeito você fazer uma linha que começa fora dela e vai entrando para cima dela. Então, eu achei assim, o gol mal anulado. Mas no mais, ele não teve... Eu já falei, eu não gosto muito do Bruno Arleu apitando, não. Eu acho que ele é um árbitro que conversa muito com o jogador. Eu acho que ele é um árbitro que se posiciona mal, ele corre mal. Hoje não, hoje ele corrigiu isso, fez a diagonal direitinho, acompanhou o lance de perto, não bateu boca com os jogadores, teve um outro comportamento. Então, eu vou dar uma nota para o trio, uma nota 8, fazendo essas ressalvas do que falei aqui, respeitando a interpretação deles, inclusive a do VAR, a do senhor Rodrigo Nunes, que para mim anulou mal o gol do Atlético Mineiro, mas não chamou naqueles dois lances em que outro VAR chamaria para paralisar o jogo ali 4, 5 minutos com o toque de mão para constatar que não seria pênalti. Então eu vou dar a nota 8 para o VAR também.
Kleber Ferreira, amigo dos amigos.